Diz assim a palavra do Senhor: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Podem assentar, irmãos. Este é um cântico de peregrinação. Assim, este salmo é identificado. É um salmo no qual o Senhor é louvado pelo povo, o povo de Deus, que pôde recordar os muitos livramentos da parte de Deus. É um cântico de quem, peregrinando neste mundo, pôde dizer: só é possível perseverar na caminhada e buscar alcançar o alvo final da caminhada, se o Senhor tiver misericórdia do peregrino. Meus irmãos, olhem para este salmo e vejam a história de vida de vocês. E vejam os desafios que cercam o povo de Deus no nosso tempo, o povo de Deus na atualidade. Alguns de nós poderiam dizer, ou poderíamos dizer, como no verso 1, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Como no verso 2, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, não estaríamos aqui e não prosseguiríamos em nossa caminhada neste mundo como peregrinos fazem. Alguns irmãos têm vivenciado em sua própria casa oposição à fé. Há irmãos que têm lidado com diagnósticos médicos desanimadores. Há irmãos que lidam com pessoas que se fizeram inimigas suas, se decepcionam com aqueles em quem confiaram em algum momento. Planos que se frustram, sonhos que não se realizam. Eu posso dizer a você, graças a Deus, porque alguns de nossos planos o Senhor não abençoa, porque Ele nos ama tanto que discorda do nosso coração quando o nosso coração se inclina para um plano mau. Graças a Deus, porque alguns dos nossos sonhos se frustram, porque nem sempre os nossos sonhos casam com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É aquilo que acontece nesse mundo, irmãos. Como eu sempre digo, o livro mais honesto que a humanidade pôde conhecer, que é a Bíblia, nos diz que nesse mundo enfrentaríamos apertos, dificuldades. O Salmo de Davi, mais uma vez, nos lembra da história do povo de Deus, por ele escolhido para revelar sua glória a todas as nações, e quão difícil se tornou a caminhada do povo de Deus, aqui narrado no Salmo 124. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que é assim que nós caminhamos neste mundo. Nós lidamos com as dificuldades apresentadas pelo mundo, nós lidamos com a fraqueza da carne, nós temos que lidar com a ação do maligno, de Satanás.
Como viveremos em paz com este mundo se quem é amigo de Deus torna-se inimigo deste mundo? Como faremos as pazes com a carne se a carne milita contra o espírito? Como nos relacionaremos com aquele que é inimigo do nosso Deus? Nós somos peregrinos. Enquanto caminhamos para o nosso destino final e eterno, enfrentaremos essas grandes lutas. Importa não nos esquecermos, primeiro, que peregrinos têm um guia. Vejam o salmista dizendo, ao contrário dos povos vizinhos que servem falsos deuses, ídolos, deuses que não são deuses porque sequer existem, Israel pode dizer, temos o Senhor. No verso 8, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, o Criador do céu e da terra. Peregrinos que têm um guia. Então nós não estamos desesperados. Nós não estamos vencidos pelas dificuldades do nosso tempo. Nós somos guiados por aquele que nos protege. O verso 6 diz, o Senhor não nos deu por presa aos dentes daqueles que queriam nos engolir vivos. Segundo o verso 3, que irados contra nós se assemelhavam a águas que afogam o homem agonizando. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma e teriam nos tirado a vida. Nós temos um guia que nos protege e que nos preserva, como diz o verso 7. Em meio à nossa peregrinação, à nossa caminhada, o Senhor salvou a nossa alma como um pássaro é salvo do laço dos passarinheiros. O laço inexplicavelmente se quebrou e nós nos vimos livres. A história de Israel, diz Davi, é assim. A história de um povo peregrinando neste mundo, mas não sem um guia. Nós somos assim. Nós, o povo de Deus, somos peregrinos que conhecem muito bem o seu guia. Numa dessas reportagens sobre queimadas, uma história muito interessante de um pássaro foi contada. Quando a queimada avançou, aquele grande pássaro colocou os ovos sob as suas asas e morreu queimado. Aquela mamãe pássaro morreu queimada. E quando os bombeiros encontraram o animal e foram recolher aquele corpo e com muita dor viram que o animal foi carbonizado, quando levantaram as asas, embaixo estavam os ovos protegidos. Essa é uma ilustração da vida real, irmãos. Uma mãe que escolheu morrer para preservar a vida dos seus filhos. Não é o que Jesus fez por mim e por você? Escolheu morrer para nos substituir no lugar da punição, para que tivéssemos vida em paz com Deus, vida de redimidos. Nós temos um guia. Nós temos também um caminho que é árduo. Nunca você verá na palavra de Deus referências a este mundo como um paraíso. Não, paraíso é o céu. Você não encontrará na palavra de Deus a associação deste mundo à paz permanente. Não. Não haverá morte, tristeza, choro ou dor no céu com Cristo eternamente. Nós somos peregrinos em um caminho árduo. A palavra de Deus diz isso. Verso 2, os homens se levantam contra nós. Verso 4, as águas querem nos submergir. Verso 5, as águas impetuosas querem passar sobre a nossa alma, querem nos matar. Mas nós sabemos que temos um caminho cujo guia é o Senhor. Apesar de árduo, sabemos que o nosso destino é certo. Olhem para o Salmo 126, verso 5. Você sabe dessa promessa da palavra de Deus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O caminho é árduo, mas o destino é seguro. O destino é certo. Meus irmãos, somos peregrinos que têm um guia, um caminho e que têm alvos. Olhe para o verso 8. Salmo 124, verso 8.
O nosso socorro vem do Senhor. Completaremos a caminhada. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Não desistiremos de caminhar. Caminhar sem direção certa é um erro, irmãos. Nós devemos ter um alvo que seja nobre, que seja divino, um alvo que seja eterno, que seja duradouro. Olhe para trás e veja os livramentos do Senhor. Ele te livrou da perdição eterna, o maior de todos os ganhos da vida cristã. Ele te livrou da maldade do homem perverso, do homem que te cerca. Ele te livrou de você mesmo, com tantas ideias e vontades nocivas. Olhe para frente e saiba que enquanto você caminha neste mundo, quando de passagem você aqui peregrina, você pode reconhecer que há um líder que te conduz por um caminho seguro para que o alvo final seja atingido. E o alvo final é ser aprovado por Deus e com Ele viver eternamente. Que Deus nos ajude, irmãos, a servir ao Senhor assim, a professarmos a nossa fé em dias difíceis, em tempos adversos, porque nós temos todas essas certezas enquanto esse mundo mal se desfaz em incertezas. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por tua palavra bendita, por teu Santo Espírito que, trabalhando em cada coração, leva os teus servos à compreensão e à observância da tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, a amar a tua lei de todo o coração. Ajuda-nos, Senhor, enquanto peregrinamos nesse mundo, a reconhecermos a tua bondade como nosso guia fiel. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar sob a direção da tua voz a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar sempre que o alvo é nobre, pelo alvo final vale a pena toda a luta da caminhada. Nós te agradecemos por tua palavra e dizemos: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.